Olá, o meu nome é Fábio Inácio, tenho 35 anos e venho de uma pequena aldeia chamada Maceira, no concelho de Torres Vedras. Aos 14 anos comecei a praticar bodyboard e aí nasceu o meu fascínio pelo mundo, muito por culpa dos filmes de bodyboard que via. Austrália, Indonésia, Havaí e por aí fora. Sonhava lá viajar com o meu grupo de amigos, mas ao mesmo tempo sabia, porque assim a sociedade mencionou desde pequeno, que viajar era só para os outros, que existe todo um tipo de barreiras que nos impedem de explorar o mundo lá fora, sejam elas financeiras, sociais, culturais ou até mesmo ideias pré-concebidas que nós temos acerca de outras comunidades que ainda nem conhecemos. Acabei o secundário e por opção não segui para a universidade. Andei de trabalho em trabalho a tentar descobrir onde me sentia bem. Até que fui convidado por um grande amigo meu para ir com ele e com outros 3 surfistas até a Indonésia. A minha função era fotografar, coisa que comecei a fazer uns anos antes por paixão a esta arte de contar histórias através de imagens. Aceitei o desafio e lá fui eu, feliz da vida, ainda sem saber que ia embarcar numa viagem que viria a mudar a minha vida para sempre. E como mudou? Ora, neste mês tivemos talvez 3 a 4 dias de ondas quase clássicas, ou seja, perfeitas para o surf. Assim, em vez de passar todo o tempo a fotografar e eles a surfar, como estava planeado, passei grande parte do tempo a socializar com outros surfistas que por lá andavam, mas principalmente com os habitantes locais da pequena vila de Crui, onde era o nosso alojamento. Ao caminhar pelas ruas, mercados, campos de cultivo, ao ver a maneira como estas comunidades viviam, as suas diferenças gastronómicas, linguísticas e religiosas, fiquei completamente encantado. Até o som da coluna da mesquita, a chamar os fiéis para a reza, que ficava mesmo ao lado do meu quarto e me acordava às 5 da manhã, me fez sentir mais próximo da cultura deste povo. Ok, se calhar estou a exagerar um bocadinho. Acordar todos os dias às 5 da manhã com aquele barulho todo não me deixou nada fascinado. E foi ao ver todas estas novas paisagens, diferentes formas de viver, diferentes formas culturais, que me apercebi de tudo o que o mundo tem por descobrir e aprender. Percebi que queria de facto viver e fotografar o mundo. Aproximar-me das mais diferentes culturas e, pelo caminho, derrubar as barreiras que tantas vezes me faziam pensar que viajar era só para os outros. Depois desta viagem à Indonésia, comecei a tirar um curso profissional de fotografia e a trabalhar ao mesmo tempo. Decidi fazer 2 interrails pela Europa sozinho para ver como me sentia e como me adaptava a esta nova forma de viajar, sozinho e sem estar preso a nada. Tentei ficar em casa das pessoas locais para me aproximar da cultura do sítio que visitava e, desta forma, integrar-me nestas comunidades. Depois destas viagens pensei para mim mesmo, agora vou dar a volta ao mundo. Decidi que ia conhecer o mundo numa viagem de 18 meses e depois, quando voltasse, ia publicar um livro de fotografia sobre essa viagem. E mais uma vez, feliz da vida, lá fui eu. Turquia para começar, seguido do Irão. Aquele país a que fui mesmo aconselhado a não ir por ser perigoso, diziam os meus pais e amigos, também por muito do que vem na comunicação social. No entanto, o Irão é até aos dias de hoje o meu país preferido em termos de pessoas. Lá, em 23 noites, não paguei uma única noite. Toda a gente na rua queria falar comigo, levavam-me para a sua casa, davam-me de comer, sítio para tomar banho e dormir. Quando eu queria ir para outra localidade, toda a gente conhecia alguém que morava lá e tratavam de tudo para eu chegar em segurança. Aqui, senti que eles estavam a ser verdadeiramente genuínos, que davam porque gostavam de ajudar e não porque queriam nada em troca. Ou melhor, queriam mostrar que não são como o mundo diz. Nós não somos terroristas como dizem nos vossos países. Ouvi vezes sem conta. E não são. Ali, senti amor. E não foi pouco. Depois visitei a Índia, de volta à Indonésia, Malásia, Tailândia e por aí fora. Eram para ser 18 meses, mas acabaram por ser 20. Tinha feito um plano que morreu ao segundo mês e decidi, por bem, ir sem planos, sem estar preso a nada. Quando gostava do sítio onde estava, era capaz de ficar uma semana inteira, mesmo que estivesse numa pequena aldeia sem nenhum monumento histórico para visitar. Para mim, viajar não é apenas fotografar e ver por fora, ao estilo zoo, à distância, nada disso. Viajar é viver, aprender e partilhar. Encontrar uma real proximidade com as pessoas locais e deixar de olhar para elas como se fossem diferentes, porque na realidade não são assim tão diferentes de mim, nem de ti. Ao longo das minhas viagens convivi com tribos indígenas e povos nómadas, coisa que só tinha visto no National Geographic, mas que são seres humanos como nós. A única diferença é que ainda vivem em perfeita harmonia com a natureza, em que fazem troca de mantimentos e de serviços, onde todos se ajudam. Conheci, por exemplo, o povo Haute. Eles vivem no meio das montanhas e florestas do Nepal, produzem utensílios em madeira e vão às vilas trocar por comida, normalmente chile e arroz. Quando já não têm madeira boa para trabalhar ao pé do seu acampamento, mudam de localização e assim vivem 365 dias por ano.
Ao viver em vilas humildes ou no meio da natureza com um povo nómada, criamos desapego por bens materiais. Somos mais gratos ao que temos, começamos a pôr em perspectiva muitos dos nossos problemas e a desvalorizá-los. Ficamos mais focados no amor ao próximo. E isso é bom, muito bom. Digo com toda a certeza que se só puderes fazer uma viagem na vida, escolhe a Índia. Que hoje é o país que mais me fascina e onde voltei vezes sem conta. É um mundo dentro de um mundo. In India, everything is possible, dizem eles. E é tão verdade. Em nenhum outro lugar me fez sentir tão desconfortável como a Índia nas primeiras 24 horas. Mas depois disso, nenhum outro lugar me fez sentir tão conectado. Senti-me sempre como se estivesse em qualquer outra parte do mundo, em casa, feliz, tranquilo, completamente conectado com o local. Nunca me senti um ser estranho ou invasivo. Senti simplesmente que eu também era dali. Depois de viver o mundo intensamente por 20 meses, voltei a casa, ou melhor, a Portugal, porque depois de tanto tempo é difícil chamar casa a um só lugar. Tranquilo, feliz e com a certeza de que há tanta gente boa neste mundo. As viagens continuaram, mas o desejo de fazer algo diferente, mais desafiante, começou a aparecer. E aí, com toda a naturalidade, voltou a surgir na minha mente um sonho antigo: caminhar o Pacific Crest Trail. E quem diria que eu iria ser o primeiro português, de que há registro, a fazer esta caminhada? Então, o que é o Pacific Crest Trail? Ora, o Pacific Crest Trail, ou PCT como é conhecido, é um trilho pedestre e equestre nos Estados Unidos da América que liga as fronteiras do México à do Canadá ao longo de mais de 4.200 km. Demora em média 5 meses a ser completo. Grande parte do caminho é feito longe da civilização, no meio de florestas, montanhas, lagos e do deserto. O meu grande objetivo para esta viagem era aprender mais sobre o meu corpo, descobrir quais eram os meus limites e perceber se os conseguia superar. Andar uma distância tão grande num curto espaço de tempo, com tudo o que preciso para viver às costas, algumas vezes cansado, com fome e frio, no meio do desconhecido, vi mais esta viagem como uma masterclass sobre o meu corpo do que como uma viagem normal. Lembro-me do dia em que estava sentado no monumento do PCT na fronteira com o Canadá e posso dizer que foi uma das sensações mais bonitas que tive na vida. Ali começou a chover e por 2 semanas a chuva fez parte do caminho. Nos primeiros dias aceitei tranquilo, ao fim de uma semana deixou de ser tão engraçado. Montar e desmontar a tenda à chuva, não conseguir parar para comer porque tinha as mãos completamente congeladas e também porque tinha medo de entrar em hipotermia, senti-me completamente miserável, mesmo. Nunca pensei em desistir, porque já estava à espera que isto e coisas piores fossem acontecer. Como disse antes, o objetivo era mesmo esse, superação. Levei esta viagem como se fosse um dia normal da minha vida, que na realidade até é normal, porque é isto que eu tenho feito nos últimos anos, e quando acontece algo menos bom no dia a dia, eu não desisto. Tento adaptar-me à situação em que me encontro e continuar a viver. Os desafios eram constantes e não estavam limitados apenas às condições extremas a que fui exposto. O caminho era rico em vida selvagem. Nos Estados Unidos há 2 tipos de urso. O urso preto, pode ser preto ou castanho, e o urso grizzly, que é castanho. Também sabia que se fosse atacado por um deles, tinha que lutar para sobreviver. E se fosse atacado pelo outro, tinha de fingir que estava morto, mesmo que ele me estivesse a dar dentadas no pescoço, até ele ficar farto de brincar e ir embora. Ora, o facto engraçado é que eu não sabia distinguir. E o mais engraçado ainda foi que vi 5 ursos durante todo o caminho, e nos 5 estava sozinho. O mais marcante destes encontros foi o último, mãe e filho juntos. Estava a acabar a subida, tem assim uma curvazinha, cabeça para baixo e grito: "Ah, vamos!" Olho para a frente, eu vejo um urso bebê a correr e a mãe em pé na árvore, olhar para mim, o meu corpo parou, fiquei ali completamente petrificado, estava bem perto, que era curva, 10 metros e curva. E ela estava ali a menos 10 metros de mim, fiquei petrificado. Ela, pum, 4 patas no chão, sobe para o trail, olha para mim, eu não disse nada, ali caladinho, olha para onde o filho seguiu e foi. Um bocado depois vejo eles lá em cima, nos montes, mas bem da longe. Tive também uns dias em que me senti mais em baixo psicologicamente, é verdade. Em que estive algumas noites sem conseguir dormir e várias horas a chorar compulsivamente. Comecei a questionar tudo sobre a minha vida, em desespero já sobre a vida dos outros, do universo. Senti-me quase de volta à idade dos porquês. Andar 12 a 13 horas por dia sozinho, alguns dias 40 km, outros mais de 80, tanto o corpo como a mente que estão tão fortemente relacionados acabam por se ir esgotando.
Uma das coisas que me ajudou neste meu caminho foram as pessoas. Foi rara a vez, no caminho todo, em que tive de esperar mais do que 5 minutos por uma boleia. Toda a gente parava e ajudava. Nos supermercados, todos vinham falar comigo. Na rua, todos pediam para contar histórias do trilho e sempre com um brilho nos olhos. No trilho, quando eu estava no centro da Califórnia a subir as serras, fiz muitas passagens de montanhas a mais de 3.000 metros, uma a mais de 4.000, e ali era eu com os olhos a brilhar. Nessa altura disse para mim mesmo: Fábio, isto que estás a fazer é mesmo muito bonito. Mesmo muito bonito. Desde que comecei no mundo das viagens, que muita gente diz que é preciso ter coragem para fazer o que eu faço, que elas não conseguiam, que eu sou uma inspiração, entre outras coisas. Sinceramente, nunca entendi bem isso, porque isto é uma coisa que eu quero fazer e para mim é normal fazer. Ou pelo menos tentar fazer aquilo que quero. Apesar de achar lindo o meu estilo de vida, nunca lhe dei muito valor. Isso mudou quando eu cheguei às serras. Temos de valorizar mais, ter orgulho no que fazemos e apesar de não devemos fazer nada pelos outros, se os conseguirmos inspirar, ainda melhor. Em todas as viagens que faço, aprendo sempre novas lições, nomeadamente a ser melhor pessoa, ou pelo menos quero acreditar nisso. Tinha uma ideia totalmente errada dos americanos. Pensam que são os donos do mundo. Não podia estar mais errado. Por todas as pequenas vilas que passei, fui recebido com o mesmo amor que fui recebido numa pequena vila do Irão. Da Mongólia, da Birmânia, ou mesmo na Maceira, de onde eu sou natural. Acredito realmente que consegui encontrar casa do outro lado do mundo.